administração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Hoje, amados irmãos, na liturgia desse 8º domingo, depois de Pentecostes, a Igreja traz para nós a leitura dessa parábola e, como diz São João Crisóstomo, chama a atenção nossa para uma tentação muito frequente na nossa vida e o pensamento que a gente tem, que na verdade não é o pensamento correto. Muitas vezes nós pensamos, nós vivemos como se as coisas desse mundo, como se os bens que nós temos fossem nossos, como se nós fôssemos os donos dessas coisas, os donos do nosso dinheiro, os donos da nossa casa, os donos da nossa vida, quando na verdade essas coisas pertencem a Deus, porque foi Deus quem nos deu. Quando nós fomos criados, nós recebemos tudo de Deus. A vida que nós temos é dom de Deus. A casa que nós temos é dom de Deus. Até o dinheiro que nós recebemos também é o dom de Deus, porque você recebe o dinheiro através do seu trabalho, do seu serviço. E se você trabalha, é porque Deus te deu um dom, uma qualidade para você usar a serviço de alguém. A força para trabalhar de pedreiro, a inteligência para trabalhar como professor, como arquiteto. Foi Deus que deu essa inteligência, essa força para você. E graças a isso, você pode trabalhar, você pode ganhar o seu sustento. Então a gente percebe que no fundo, todas as coisas pertencem a Deus, inclusive a nossa vida. Pensem bem, nós estamos no mês das vocações e Deus nos chama de modo especial 3 vezes, digamos assim. Nós temos 3 grandes vocações na nossa vida, e a primeira delas é a vocação para a existência, a vocação para a vida. Dentre todas as possibilidades, dentre todos os zilhões de seres possíveis, Deus escolheu você para existir. Não escolheu outra pessoa, escolheu você. Poderia outra pessoa existir no seu lugar, mas Deus amou você e chamou você para existir, para viver. É um dom do amor de Deus, que te conhece desde toda a eternidade, e desde toda a eternidade já pensava em você. O amor de Deus separando, preparando tudo para que você pudesse existir hoje. Portanto, a sua vida é um dom precioso de Deus. Se você está vivo, é porque Deus te ama e Deus te chamou para existir, para essa vida. E por isso que a sua vida, sendo o dom de Deus, você deve usar esse presente de tal maneira que, entre aspas, agrade a pessoa que te deu. Também as coisas que você tem é dom de Deus, não são nossas, é tudo dom de Deus. E por isso que Deus hoje pergunta para esse feitor no Evangelho, perguntando para ele: olha, eu estou percebendo que os meus bens estão sendo dissipados, você está gastando muito, você não está sendo fiel, você não está sendo honesto. Portanto, ajeita as suas coisas, presta conta da tua administração, porque você não pode mais trabalhar para mim. É uma pergunta que o Senhor faz para esse administrador do Evangelho, mas é uma pergunta que também Deus vai fazer para nós no último dia. Depois que nós morremos, quando nós saímos dessa vida, dessa existência, nós somos julgados por Deus. É um julgamento particular nosso, nós e Deus. E Deus vai perguntar para nós: presta conta da tua administração. Entre outras palavras, o que você está fazendo, o que você fez com a vida que eu te dei?
Para que você usou essa vida, esse dom que eu te dei? Aí vai ser dependendo da nossa resposta, nós vamos poder ficar eternamente com Deus, ou nós mesmos vamos acabar nos precipitando no inferno. É triste essa realidade, mas é a realidade. Como Jesus disse no Evangelho: não temam aqueles que podem matar o corpo, temei aquele que depois de matar o corpo pode precipitar você no inferno, pode te precipitar no inferno. E a gente se pergunta: quem que precipita o outro no inferno? Quem tem esse poder de precipitar alguém no inferno? Se Jesus veio para nos salvar, se Deus é amor e nos ama e quer a nossa salvação, então quem que joga a gente no inferno? Somos nós mesmos. Quando a gente não administra bem os dons de Deus. Quando a gente, na nossa vida, escolhe o pecado, escolhe a ofensa a Deus, ao invés de escolher o amor de Deus. O que acontece na hora do julgamento, ao ver a nossa vida, ao perceber que a nossa balança não está bem, nós mesmos acabamos não conseguindo ficar na presença de Deus. Essa é a triste realidade. E para que isso não aconteça, a igreja hoje lembra para nós isso. É como se, ao invés de a gente esperar o juízo final, ao invés de a gente esperar o julgamento, nós mesmos já nos perguntemos desde agora: como eu tenho usado a minha vida? Para que eu tenho usado esse dom que Deus me deu? Como eu tenho usado os bens que eu tenho? Será que eu tenho usado isso para conquistar o céu? Para comprar o céu? Ou será que eu tenho usado isso para poder pecar? Para poder ofender a Deus? Para viver certas coisas que na verdade destroem a minha vida? Como diz São Paulo, nós somos escravos do pecado, por acaso? São Paulo vai dizer: antes, sim, antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós éramos escravos do demônio. Nós éramos escravos das obras da carne. Nós praticávamos o pecado. E o pecado tem essa força de nos prender como uma prisão, uma cadeia que nos acorrenta. A gente fica preso ao pecado, porque o pecado não satisfaz a nossa sede de felicidade. Pelo contrário, destrói a nossa alma, deixa um vazio dentro de nós. Mas agora, nós não somos mais escravos do pecado. Pelo batismo, pela graça de Deus, pela confissão, nós recebemos essa vida divina em nós. Nós nos tornamos filhos no Filho, como dizia São João Paulo II, nós nos tornamos filhos em Jesus Cristo, unidos a Cristo, de tal maneira que nós somos herdeiros do céu. Nós podemos chamar a Deus de Pai. Mais ainda do que Pai, nós podemos chamar a Deus de Abba. Abba, né, em aramaico, é um diminutivo de Pai. Então é como se nós pudéssemos chamar a Deus com um nome carinhoso, de chamar a Deus de Papai, meu paizinho. Chamar a Deus de Pai. Olha só a imensidade do amor de Deus para nós. Através do batismo, a gente recebe essa vida divina, a gente pode chamar a Deus de Pai. Aí Deus nos pergunta: como você tem usado de todo esse dom que você recebeu na sua vida? Como você tem usado isso? Para que você tem usado isso? Nesse mês das vocações, mês de agosto, é importante que a gente pense nisso. Qual é a vocação que Deus me deu? Se Deus me deu o dom da vida, se Deus me deu tantas graças na minha vida, eu devo usar dessas coisas para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente vive a vocação que Deus nos deu, é como se a gente encontrasse o sentido da nossa vida, a nossa felicidade. Pensem, quando um inventor, ele fez a máquina, vamos supor, a máquina de lavar. A máquina foi feita para lavar roupa, não é? Se a gente vai querer na máquina de lavar roupa, lavar peça de bicicleta, o que acontece com a máquina de lavar? Ela quebra. Ela não foi feita para aquilo. Quando o homem pensou na máquina de lavar, pensou na máquina de lavar para lavar roupa.
assim também Deus. Ao pensar em nós, ao nos criar, Deus já nos amava e Deus já sabia do que nós iríamos gostar. Deus sabia em que nós seríamos felizes. Por isso que Deus montou a nossa vida, permitiu a nossa existência, de tal maneira no sentido de que a gente seria feliz. Deus sabe das nossas inclinações, Deus sabe onde é que nós vamos ser felizes. E por isso que Deus dá para a gente essa outra vocação, uma vocação específica. Fazer a vontade de Deus é justamente servir a Deus naquilo em que nós seremos felizes. É usar de fato da nossa vida para poder honrar a Deus, para poder servir a Deus e ser feliz já aqui neste mundo e depois no céu. É aquela perguntinha de catecismo, né? A primeira pergunta do catecismo de primeira comunhão. Para que fim foi criado o homem? Por que o homem existe? Para conhecer, amar, servir a Deus neste mundo e depois ser feliz para sempre no céu. Então, se a gente procura viver a nossa vocação, fazer a vontade de Deus, servindo a Deus aqui na terra, nós estamos caminhando para o céu. Então, que a gente aproveite também esse mês para nos perguntar: eu tenho sido fiel à minha vocação? Ou eu tenho procurado descobrir qual que é a minha vocação? Para os mais jovens, eu tenho procurado saber o que Deus quer de mim? Eu tenho feito essa oração: Senhor, o que quereis que eu faça? O que quereis da minha vida? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? E para aquelas pessoas que já encontraram o caminho, vocês têm sido fiel? Nós, será que temos sido fiel à nossa vocação? Ou será que a gente tem parado no meio do caminho, fazendo desvios nos planos de Deus? E se a gente percebeu que a gente está meio fora da vontade de Deus, que a gente possa fazer como fez o administrador hoje do Evangelho. Quando o Senhor falou para ele que ele não ia mais poder trabalhar, o que ele fez? Ele começou a usar daquilo que ele podia, dos meios que ele podia, para poder conquistar amigos que poderiam recebê-lo depois. Ele estava esbanjando os bens do Senhor, talvez fazendo desvios. E quando ele pega então e começa a organizar melhor as coisas, ele vai conquistando amigos. Do mesmo modo, amados irmãos, com os bens que Deus nos deu, que não são nossos, a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa casa, nós devemos usar disso para conquistar amigos que vão nos apresentar no céu. Comprar tesouros para nós no céu. Usar de tudo isso para conquistar o céu. Assim nós vamos receber o mesmo elogio que Jesus faz a esse administrador. Nós vamos conseguir usar dessas coisas, trabalhando essas coisas, servindo a Deus, para alcançar o céu. É uma graça que nós devemos pedir. É uma oportunidade que Deus sempre nos dá. Se até agora a gente não está caminhando conforme Deus quer, Deus está dando a oportunidade para a gente se corrigir, para a gente voltar atrás, para a gente consertar o nosso caminho, para que assim a gente possa cada vez mais crescer agora no amor de Deus. Como São Paulo fala, nós não somos devedores da carne, então vamos deixar as obras da carne, vamos praticar as boas obras, vamos procurar rezar mais, vamos procurar participar mais da missa, conhecer mais a fé, estudar o catecismo da Igreja Católica, para que assim a gente possa aprofundar, criar raízes, crescer na santidade, fazer a vontade de Deus na nossa vida. E assim, quando um dia, depois da nossa morte, Deus nos perguntar: o que você tem feito da vida que eu te dei? Quando Deus pedir para nós contas da nossa administração, que a gente possa agir não com temor, como diz São Paulo, mas com confiança. Senhor, eis aqui, o Senhor me deu 5 talentos, aqui estão outros 5 a mais que eu lucrei. O Senhor me deu 2, me deu menos, mas eu trabalhei, multipliquei, aqui estão mais outros 2. Nós vamos escutar essa palavra consoladora de Deus para nós. Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nessas poucas coisas, entra na alegria do teu Senhor. Não sejamos preguiçosos, entre aspas. Não desperdicemos os
dons que Deus nos deu. Não esbanjemos as graças que Deus nos dá. Procuremos ser fiéis, bons administradores da nossa vida. Viver a vocação que Deus nos deu, para escutar esse chamado de Deus no final da nossa vida. Entra na alegria do teu Senhor. Vamos pedir essa graça hoje na Santa Missa, e que a gente possa procurar nos preocupar em administrar bem a vida que Deus nos deu, para servi-lo, para amá-lo e um dia estar com Ele eternamente na felicidade do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquemos de pé.